Olá! Hoje a nossa conversa aqui, nesse sexto, é para falar por onde eu começo num processo de emagrecimento. Quais são os passos que eu preciso percorrer? Qual o caminho que eu preciso seguir para chegar a ter sucesso num processo de emagrecimento? Então, como vocês sabem, eu trago sempre questões que a gente não olha normalmente num processo de emagrecimento. Normalmente, quando a gente quer emagrecer, a gente vai para o lado da atividade física, a gente procura alimentação, mas a gente esquece que nós somos um ser completo, né? E a gente tem dificuldade de olhar a gente de forma integral, né? E se a gente não se olhar de forma integral, a gente olhar como se a gente fosse pedacinhos, um quebra-cabeça, a gente não consegue resultados duradouros no emagrecimento. Então a gente precisa entender que existem 4 áreas a serem olhadas dentro de um processo de emagrecimento. A gente precisa olhar a nossa saúde física, que é o que a gente está acostumado, né? A gente está sempre falando sobre saúde física e tal, né? A gente precisa olhar para a nossa saúde mental, a gente precisa olhar para a nossa saúde vibracional, que é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Então, mental, físico, vibracional e emocional. Então, são 4 pilares de um ser humano. E quando a gente olha só para um deles num processo de emagrecimento, obviamente, esse processo vai ficar incompleto, vai faltar alguma coisa. A gente vai conseguir até um resultado, porque a gente até consegue um resultado, mas não por muito tempo, né? A gente consegue um resultado por um curto espaço de tempo. A gente até emagrece e acaba que depois a gente acaba engordando de novo, porque a gente tem essa dificuldade de olhar pra gente como um ser humano integral, né? Olhando todas as áreas da nossa vida. Então vamos passar aqui pelas áreas, né? Falando, por exemplo, primeiro da nossa área física. Tratando de saúde física, o que a gente precisa olhar num processo de emagrecimento? A primeira coisa que a gente precisa olhar num processo de emagrecimento, em se tratando de saúde física, é a alimentação, certo? A nossa alimentação, quando ela é uma alimentação inflamatória, a gente vai ter problemas para emagrecer. O nosso metabolismo vai ficar lento e a gente vai acumular toxinas, calorias, gordura, enfim, né? Então, essa alimentação, quando é feita uma alimentação para desintoxicar esse organismo, a gente tem muitos benefícios, né? A gente sabe que o nosso intestino é como se fosse o segundo cérebro. E se esse intestino está cheio de toxinas, todo inflamado, cheio de coisas acumuladas ali esqueci o nome, né? Nas bordinhas ali do nosso intestino, a gente vai ter sérias dificuldades para emagrecer, né? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro e ele não é responsável só pela digestão ou só pela absorção das proteínas, por exemplo, das vitaminas, né? O nosso intestino, ele é responsável por vários hormônios também, por exemplo, a serotonina, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é depressiva, a gente não tem que olhar só questões emocionais da depressão, tem questões físicas da depressão, por exemplo, uma dieta inflamatória para o seu intestino pode estar aí piorando a situação da depressão, por exemplo. Então, a depressão não é uma questão somente emocional e mental. A depressão, ela tá também instalada, por exemplo, no intestino. Quando a gente não olha que esse intestino tá cheio de toxinas, todo inflamado, né? Então, quando a gente trata de saúde física, a gente tem que olhar para a alimentação que vai ser para desinflamar esse organismo, né? Uma alimentação que vai ser quando a gente faz uma alimentação que desintoxica o nosso organismo, a gente tem um sono melhor, uma melhor qualidade, né? A gente consegue respirar melhor, a gente consegue se concentrar melhor
né? Mentalmente a gente vai melhor, a gente consegue ter mais foco no nosso dia a dia, a gente tem mais energia para as nossas atividades diárias, né? Porque quando a gente está se alimentando mal, intoxicado, a gente fica prostrado, a gente dorme e acorda, ou tem dificuldade de dormir, ou fica acordando todo dia, ou fica borocochô, né? Tristinho. Lembra que eu acabei de falar que a questão da depressão, ela não tá só na mente ou nas emoções? A depressão, ela também está instalada no nosso intestino, por falta de liberação de serotonina, que é colocada lá no nosso intestino. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se esse intestino está lotado de toxinas, nós vamos ter problemas, certo? Inclusive, né, piorando a situação de uma pessoa que já é depressiva. Então, uma alimentação, né, uma alimentação que desinflama, ela é necessária para tudo, inclusive para as nossas emoções, né? Então a gente já falou aqui que uma boa alimentação, né, tendo saúde no nosso intestino, a gente tem mais disposição, mais energia, o nosso sono é melhor, a gente praticando atividade física, a gente ainda aciona essa questão da liberação da endorfina, né? E tudo isso traz essa alegria de viver pra gente, por exemplo, tira a pessoa, por exemplo, de um estado depressivo, né? Então, uma pessoa que tem problemas com vício, por exemplo, né? Uma pessoa que não tem disposição para nada, começar a atividade física faz toda a diferença, liberando essa serotonina no nosso organismo, né? E fazendo essa limpeza no intestino, né? Também tira a pessoa dessa depressão, que a depressão ela tá lá no intestino também. Então, não adianta a gente achar que a depressão é só uma questão emocional, certo? Se a gente tem um intestino inflamado, a gente tem mais tendência a processos depressivos, certo? Então, a gente já falou que a gente precisa olhar na saúde física a nossa respiração, que é vital, né, para nossa vida. Se a gente respira muito curto, se a gente não consegue, né, utilizar toda a nossa capacidade respiratória, né, a questão da água, que é muito importante. Se 70% do nosso corpo é água, a gente precisa repor, né? A ausência de doenças também entra, obviamente, na nossa saúde física, né? O quanto a gente tá saudável para o nosso dia a dia. Então, a gente já falou. Dentro da saúde física, a gente olha a respiração, água, ausência de doenças, energia, sono, intestino, atividade física e alimentação, certo? Lembrando que a alimentação ela é a base de tudo isso. Se a alimentação é inflamatória, nós vamos ter problemas para fazer todas essas coisas, inclusive atividade física, né? Porque aí a gente fica sem disposição, a gente não quer fazer, porque um corpo inflamado é um metabolismo lento, né? Que a gente não quer olhar. Então, a gente já falou aqui da saúde física. Agora nós vamos trazer para a saúde mental. O que é a saúde mental, Nayara? Por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, mas que tem problema no seu relacionamento íntimo, ela provavelmente vai ter um problema para emagrecer, certo? Uma área da vida arrasta outra pro buraco. Se a gente tá mal numa área da vida, a tendência é que a gente vá se arrastando, né? Por isso que, por exemplo, a saúde, né, ela é base para todas as outras áreas. Se você se alimentar mal, por exemplo, você mentalmente não tem o mesmo foco, a mesma concentração, a mesma disposição no trabalho. Lembra que eu falei que se a gente tá aí com o intestino todo inflamado, cheio de toxinas, a gente vai ter mais dificuldades, inclusive para dormir. Se você não dorme bem, também não vai bem no trabalho. Então, uma coisa arrasta a outra. Então, não tem como a gente passar por um processo de emagrecimento onde a gente não olha o ser humano de forma integral, onde a gente não olha o ser humano na parte física, na parte mental, na parte emocional e na parte vibracional, certo? Então, a gente está tratando aqui do mental. O que a gente olha quando a gente vai falar do mental? A gente olha a questão profissional, a gente olha questões financeiras, a gente olha questões familiares
relacionamento íntimo e também saúde e energia, que também entra na parte mental, né? Então, se a gente tá completamente desequilibrado em alguma área, isso vai atrapalhar no emagrecimento, Nayara? Com certeza absoluta. Se você tem um problemão com o seu marido, por exemplo, se o relacionamento de vocês não tem paz, vocês brigam o tempo todo, você acha que vai dar para se concentrar em comer melhor, em dormir melhor, em fazer atividade física? Ou seja, a sua energia ela está sendo dispensada num local errado. Então, a gente não tem como completar um processo de emagrecimento sem olhar todas as áreas da sua vida, certo? É preciso olhar de forma integral esse ser humano, ok? Então a gente já falou aqui da saúde física, falamos agora da saúde mental, né? E agora a gente vai falar da nossa... Dentro dessa saúde mental, gente, uma coisa assim básica que eu não falei, que é muito importante, é a gente perceber o caminho natural de como um hábito é formado. Primeiro a gente pensa, né? A gente tem um pensamento. Esse pensamento, ele vira um sentimento. Esse sentimento, ele traz pra gente um comportamento. E esse comportamento, repetidas vezes, vai criar um hábito, certo? Então, esse ciclo aqui de pensamento, sentimento, comportamento e hábito, ele tem tudo a ver com a questão do emagrecimento, certo? Se você pensa que emagrecer é difícil, se você fala que emagrecer é muito difícil, que todo mundo na sua família é gordo, vai ser difícil você ser magro. Ai, menina, porque olha, fazer dieta é muito sofrimento, né? Então, se você pensa, diz isso, você se sente assim, você se comporta como uma pessoa que vê dificuldades num processo de emagrecimento e, obviamente, o que vai ter na sua vida? Mais disso, certo? Então, é preciso olhar para todas essas questões, inclusive aquilo que você acredita sobre emagrecimento, que de repente veio passado do seu sistema familiar. O que você ouvia da sua mãe, das suas tias sobre a questão emagrecimento? Como você via a questão da alimentação na sua casa quando você era criança? Você via seus pais, por exemplo, praticando atividade física diariamente? As pessoas da sua família de origem se preocupavam com a saúde física, mental? Então, tem toda uma questão mental que a gente precisa analisar, né? Essa questão de crenças, por exemplo, é uma coisa que a gente precisa olhar, né, de perto, para ver o que você acredita sobre emagrecimento que pode estar travando a sua mente de você chegar até o seu emagrecimento sonhado, certo? Então a gente já falou aqui da saúde física, a gente falou agora da saúde mental, vamos agora para a saúde emocional. A saúde emocional é o que eu sempre trago aqui das questões dos traços de caráter. Uma pessoa que tem uma oralidade grande, né, dos traços de caráter dos 5, uma pessoa que tem bastante do traço de caráter oral, ela tem com ela, dentro dela, a dor do abandono. É como se tivesse um vazio no peito dessa pessoa. E esse vazio precisa ser preenchido, né? Então é uma dor emocional que a gente utiliza a comida para preencher. Então não tem como a gente passar por um processo de emagrecimento e ter sucesso sem antes a gente olhar para essas questões emocionais. É necessário que a gente olhe, por exemplo, se existe esse buraco, se essa é uma sensação que vive em você, se parece que sempre está faltando alguma coisa, se você se sente sozinho, se você se sente abandonado, que você sente que ninguém olha para você. Então todas essas questões precisam ser olhadas dentro de um processo de emagrecimento, certo? Tá vendo como vai muito além da questão de atividade física e alimentação? Essas questões emocionais a gente precisa olhar um outro fator, que, por exemplo, quem tem muito do traço de caráter masoquista, lembrando, gente, que esses nomes dos traços de caráter não tem nada a ver com um distúrbio de personalidade, com pessoa que gosta de apanhar, não. Simplesmente esses nomes, né, eles foram dados lá atrás por Reich, que foi quem trouxe
para o nosso conhecimento os traços de caráter e esses nomes foram mantidos até hoje, tá? Então, uma pessoa que tem muito do traço de caráter masoquista é uma pessoa que tem tendência a carregar problemas dos outros. É uma pessoa forte, resiliente, ela tem um recurso de ser uma pessoa forte, de ser uma pessoa resiliente, uma pessoa que aguenta coisas difíceis, e aí todo mundo percebe que ela é esse tipo de pessoa. E aí todo mundo vai lá e entrega o problema para quem? Para ela. Todo mundo vai lá e diz, nossa, fulano acho que me ajuda a resolver isso aqui. Aí fulano fala, não, pode deixar, eu te ajudo. E aí fulano diz, não, pode deixar, eu te ajudo. E aí fulano vai pegando tudo de todo mundo para resolver, tudo de todo mundo. E aí fulano não tem como ser pequeno e magro, porque ele precisa ser forte para sustentar tantas situações difíceis. Ele tem essa capacidade de sustentar coisas difíceis. E por que ele não usa para ele, né? Se ele tá usando essa capacidade de sustentar coisas difíceis para outras pessoas, não vai dar para ser magro e pequeno. Vai ter que ser grande e forte para sustentar problemas de outras pessoas. Então, é mais um ponto que a gente tem que olhar das questões emocionais, certo? Outras questões emocionais que podem acontecer, por exemplo, com uma pessoa que engorda, é a dor da rigidez. Uma pessoa que, por exemplo, ou sofreu abuso sexual na infância, ou uma pessoa que de repente teve uma sexualidade muito reprimida, certo? Nesses dois casos, ela pode utilizar a gordura corporal para proteger essa sexualidade. Visto que a sexualidade é uma coisa suja, uma coisa que não pode, uma coisa de jeito nenhum, não posso fazer isso, ela faz o quê? Ela encobre esse corpo de gordura para não demonstrar essa sexualidade. E assim acontece também com pessoas que já sofreram, por exemplo, abuso sexual, né? É como se essa gordura protegesse ela. Se o meu corpo, se eu não demonstrar a minha sexualidade através do corpo físico, eu consigo fugir da situação de ser abusada novamente. Então, essa pessoa tem um problema emocional a ser tratado para entrar num processo de emagrecimento. Então, dentro de um processo de emagrecimento, a gente precisa olhar questões emocionais também, certo? Então, não adianta a gente achar que só com musculação, com academia, com isso e aquilo e alimentação que vai dar tudo certo no processo de emagrecimento. Nós somos seres humanos inteiros, então a gente tem que olhar para todas as questões. Então, nós já falamos aqui da saúde física, nós falamos aqui da saúde mental, agora nós acabamos de falar da saúde emocional, né? Que a gente precisa olhar para esses pontos, o que faz, né? Você está acima do peso, para que essa gordura está instalada no seu corpo, do que essa gordura está te protegendo. Então, se a gente não olhar para isso, a pessoa consegue emagrecer, né? Consegue, mas depois engorda de novo? Sim. Então, tem que olhar para a raiz do problema. Senão a gente fica dando dipirona para enxaqueca, não vai adiantar, né? Adianta por um tempo, daqui a pouco a dor de cabeça tá aí de novo. É a mesma coisa do efeito sanfona. Emagreceu? Emagreceu, daqui a pouco engordou de novo. Por que existem, por exemplo, milhões de pessoas que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a engordar novamente? Por esse motivo, porque olhou só questões físicas. E as questões mentais e as questões emocionais? A gente precisa olhar para isso. Se não olhar, nós vamos ter problemas, certo? Então, agora por último e não menos importante, a gente fala de saúde vibracional. Não sei se vocês conhecem a medicina vibracional, né? Mas eu vou falar só um pouquinho aqui para vocês entenderem dessa saúde vibracional. O que é uma saúde vibracional? Nós somos pessoas, né? Tudo na nossa vida vibra. Por exemplo, a gente tem a vibração aqui do celular, para você estar conseguindo me ver aí do outro lado. Eu consigo falar com uma pessoa do Japão, né? Através das ondas, né? Das ondas de rádio eu consigo escutar. Através das ondas magnéticas eu consigo assistir a TV, né? E, por exemplo, para eu assistir a TV, se eu quero colocar na Globo,
eu vou lá e clico 10, porque a Globo é o 10, certo? E eu vou lá e tô assistindo a Globo 10. Mas se eu clicar o 15 e quiser assistir a Globo, vai dar? Não, né, queridos? Não. Por quê? Porque eu não tô no mesmo canal, ok? Então, eu não estou na mesma vibração da Globo. Vai ter como assistir a Globo? Não vai ter como assistir a Globo. A mesma coisa acontece com as coisas que a gente quer realizar. Se a gente não estiver no mesmo canal, na mesma vibração daquela coisa que a gente quer realizar, a gente não vai conseguir realizar. O emagrecimento, ele não é diferente. Se você quer ser magra, sarada, mas está vibrando gordura, está vibrando dificuldades para emagrecer, está vibrando que comer saudável é muito ruim, que está vibrando que eu não posso comer, vai ter como realizar o emagrecimento? Vai estar no mesmo canal? Não vai estar. Isso é para tudo. Se você quer ser uma pessoa próspera, né, de forma consciente, de forma consciente. Lembrando que a nossa mente é 5% consciente, que é o que a gente quer, que é o que a gente diz, né? E a nossa mente tem 95% inconsciente ou subconsciente, né? Então, conscientemente você quer ser próspero, ter dinheiro vindo de várias fontes, né? Enfim, rico e tal. É isso que você quer, é o que você diz. Mas o que você sente, pensa e fala no seu dia a dia? Sente escassez, ai meu Deus, eu não vou ter dinheiro para pagar isso aqui, meu Deus. Sente que não é capaz de conseguir o tanto de dinheiro que você gostaria. Diz que o dinheiro é muito difícil. Fala de crise o tempo todo. Culpa o Bolsonaro o tempo todo. Ele tem um pouco de responsabilidade? Tem. Brincadeira! Então, gente, se você tá vibrando escassez, não tem como realizar na sua vida prosperidade, ok? Vocês não estão no mesmo canal. Com emagrecimento é a mesma coisa. Então, isso é olhar para a sua saúde vibracional. Por exemplo, existe uma escala chamada escala de Hawkes, certo? Tem ali os numerozinhos do quanto a gente está vibrando para medir a nossa vibração, certo? Quando a gente fala de, ai, nossa, hoje eu tô numa vibração baixa ou eu tô numa vibração alta, a gente tá feliz, a gente sabe que tá feliz. Nossa, hoje eu tô super para baixo. O que é isso? Uma vibração baixa, certo? Então, a maioria dos brasileiros vibra por volta de uns 240 Hz. Hertz é a medida de vibração que existe, certo? E essa é uma vibração baixa que a gente não consegue realizar muita coisa. É uma vibração de reclamação, de derrota, de problemas. Por isso que as coisas estão desse jeito, né? Uma pessoa, por exemplo, que está vibrando em alegria, porque a gente tem momentos felizes, mas são momentos. O que você vibra na maior parte do tempo, certo? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, a maioria não, todas as pessoas felizes, elas não vão ficar doentes, tá? Quem vibra alegria não tá doente. Quem vibra alegria não tá escasso, certo? Quem vibra alegria consegue sintonizar o canal das coisas que ela quer realizar, certo? Não tem ninguém que chegue doente, por exemplo, e a gente vai medir a vibração dela e ela tá vibrando mais de 200. Não tem. Todo mundo que está doente está vibrando baixo, certo? Então, nesse momento que a gente está passando, principalmente nessa questão da pandemia, tudo piorando, é um momento essencial para a gente manter a nossa vibração em alta, para a gente elevar os nossos pensamentos para o positivo. Por que ficar vibrando baixo, vendo jornal o tempo todo, comentando sobre derrota? Não vai melhorar em nada, nem a sua vida, nem a de ninguém, certo? Quanto mais baixo a gente vibra, mais problemas a gente sintoniza. É como se fosse, gente, canal da TV, certo? Vibrando baixo vai criar coisas na mesma vibração, na mesma sintonia. Os canais de baixa vibração é só derrota que a gente tem, certo? Então a gente precisa aumentar essa vibração. Umas formas simples que a gente tem de aumentar a nossa vibração, por exemplo, é andar descalço na grama, né? Na terra.
Abraçar uma árvore, porque a natureza passa pra gente essa energia. Pegar sol pelo menos uns 10 minutos, porque o sol traz pra gente esse aumento de vibração, né? Colocar uma música que você goste, que seja muito feliz. Gente, né? Colocar uma música. Coloca uma música que você gosta. Aí você coloca uma música que você começa a chorar. Não, gente. Uma música feliz. Pega uma música assim, caraca, essa música aqui, toda vez que eu ouço, eu tô feliz. Não tem jeito. Então, uma forma da gente já elevar nossa vibração bem cedo é colocar uma música dessa que a gente gosta muito e que não tem como ficar triste logo pela manhã. Porque a gente vai criando situações nessa mesma vibração alta da manhã. Já viu quando dá um errado de manhã uma coisa? Tipo assim, ó, levantou da cama, já não queria levantar. Aí levantou, tropeçou, bateu o dedinho no negócio da cama. Você fala, nossa, comecei bem. E aí você vai pro trânsito, alguém te xinga no trânsito, e aí você vai pra lá, e aí no serviço alguém fala alguma coisa, enfim, vai dando tudo errado. Porque é a vibração que você está. Você está criando mais situações no mesmo canal que está sintonizado, de derrota. Então, uma forma da gente elevar nossa vibração já cedo para criar um dia é colocar uma música já pela manhã. Acorda e já bota, gente. Acorda, já bota a música e já vai... Essa aqui não tem como ficar para baixo. Então, tudo isso já vai trazendo pra gente uma alegria, uma felicidade, elevando a nossa vibração. Então, voltando, ninguém doente vibra mais que 200, certo? Pessoas com vibração menos de 200 é culpa, é vergonha, é isso aí, Ítala já acorda no fit dance, já acorda assim, ó. É isso aí, que aí a gente pega o embalo pro nosso dia com vibração alta, elevando. Nayara, quer dizer então que não vai acontecer nada de errado? Gente, desafios sempre vão acontecer, certo? Vida adulta é isso aí, tem desafios o tempo todo. Só que como é que você vai se portar diante dos desafios? Essa saúde vibracional que eu tô falando, gente, isso é um pilar da saúde integrativa, olhando o ser humano como um todo, certo? Então existe uma medicina vibracional. Cada vez mais os estudos mostram o quanto é necessário a gente estar positivo e feliz, por exemplo, para poder criar a cura, né? Porque na verdade a cura de doenças é autocura, cada um é que se cura, né? Então a gente precisa manter uma vibração alta. Uma pessoa que está vibrando 500, ela tá num patamar vibracional de realização. Tem gente que a gente olha assim e você fala, caraca, tudo dá certo para essa pessoa, né, gente? Olha, mas tem um par bom, tá ganhando dinheiro, aí ela vai num lugar, conhece outra pessoa que indica ela para fazer outra coisa e não sei o que, e aí não sei quem ganhou não sei o que, ganhou uma viagem. Gente, parece que tudo dá certo para essa pessoa. Será por quê, gente? Porque ela tá no canal, gente, lá em cima, da alegria. Ela tá vibrando alto, então ela tá na vibração das realizações. A gente que vibra baixo, porque eu tô me incluindo, porque realmente, gente, a gente precisa fazer um trabalho, inclusive eu, tá? Então, quando a gente vibra baixo, a gente vibra na dificuldade, né? As coisas não fluem. Dá uma agarrada na situação. Já viram, por exemplo, que tem 5 pessoas assim no ponto, vem um cara e rouba 2 pessoas. As outras 3 tinha joia, tinha coisa de ouro, tá? Tava cheio de ouro. Finge que isso é ouro, né? Tava cheio de ouro, né, gente? E aí o cara falou, gente, não sei, não me roubou. Roubou todo mundo, não me roubou. Por quê, gente? É como se você estivesse em outra dimensão. Se você não está vibrando na mesma dimensão dos assaltantes, eles nem vão te ver. Eles nem vão te ver. Eles não chegam até você. É como se não fosse o mesmo canal. Lembra da Globo que a gente aperta e vai lá na Globo? Então, você não está no mesmo canal que eles. Quando a gente está vibrando alto, a gente não está no mesmo canal, certo? Então, a mesma coisa acontece para o emagrecimento. A mesma coisa acontece quando você quer encontrar um par.
para você, né? Então é como se você fala que quer um homem bom, um homem que seja provedor, né, que te trate bem, com carinho e tal, mas o que você vibra? Eu escuto dia e noite Marília Mendonça, Simone Simaria, né, que só fala de derrota no relacionamento, que de traição. Eu falo mal dos últimos relacionamentos, porque o homem realmente é tudo igual, não presta, né, gente? Não sei, nossa, o pessoal tem muita sorte porque o homem não presta. E aí, você que acha um homem bom, você acha que vai dar? Qual é o canal que você tá clicando? Do homem bom, provedor, que te protege, que te respeita? Não. Você tá falando, da boca para fora é 5% consciente. E o que você está vibrando? Tá vibrando que todo homem não presta. Vai numa festa, tem 150 homens. 3 são vagabundos, os outros 147 são todos bons. Você acha que os 147 te vê? Não, ele não te vê, tá? Você vai gostar de quem? Dos 3 vagabundos. Você fala, nossa, amor à primeira vista, gostei, gatíssimo. Não é, gente, amor à primeira vista, não é gatíssimo, é que você está na mesma sintonia. Então isso é medicina vibracional. Então a gente precisa entender isso para conseguir ter sucesso, não só no emagrecimento, mas para conseguir realizar outras coisas da nossa vida, certo? Então, minha gente, finalizando aqui, existe um processo para a gente poder emagrecer olhando o ser humano de forma integrativa, olhando para a saúde física, olhando para a saúde mental, olhando para a saúde emocional e olhando para a saúde vibracional, sem olhar para esses 4 pilares da saúde, olhando o ser humano como um todo, fica difícil, muito desafiador a gente emagrecer e se manter magro. Porque emagrecer, a gente pode emagrecer? Com certeza absoluta. Se manter magro, vai? Com certeza absoluta, não. Certo? Então, enquanto a gente não olhar para tudo, para todos esses pilares, a gente não consegue ter um resultado que seja efetivo para nossa vida, certo? Então, pessoal, um beijo grande para vocês, uma excelente noite de sexta-feira, sextou, né, meu povo? E um ótimo final de semana vibrando alto. Anota essas dicas aí que eu dei, vai pisar no chão descalço para elevar sua vibração, porque quando a gente eleva a vibração, a imunidade aumenta, né? Nessas épocas a gente está precisando muito. Sai da TV um pouco em nome de Deus, né? Porque ali é só vibração baixa, né? Vai abraçar uma árvore, bota uma música animada logo pela manhã e vamos que vamos. Fé em Deus e fé na gente também, tá, gente? Que Deus deu livre-arbítrio pra gente escolher. Então, vamos fazer boas escolhas por nós, inclusive da nossa vibração. É a gente que pode escolher o que a gente vai vibrar, certo? Então, de manhã pergunta, hoje eu vou vibrar o quê? Vou ficar vibrando aqui na derrota ou vou vibrar alto na alegria, levando esse positivo, essa palavra de positivo para a vida? Não só para mim, é para os outros também, né? Então, ó, beijo Rô, beijo Rafa, beijo gente, obrigada. E até amanhã tem mais, tá? Amanhã eu e o Diego estamos aí meio-dia, tá? Numa live falando sobre atividade física em casa, como manter a disciplina, ok? E motivação, eu e Diego. Ó, beijo e até breve.